Paulo dizendo o seguinte: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Amém, gente? Amém. Olha só, Paulo escreveu essas palavras, e ele escreveu essas palavras para a igreja da cidade de Colossos. Quem mora na cidade de Colossos são os colossenses, por isso epístola de Paulo aos colossenses. E Paulo, embora ainda não tivesse conhecido aqueles irmãos pessoalmente, ele de alguma maneira buscava verificar a boa ordem daquela igreja. Aquela igreja tinha sido semeada por um irmão chamado Epáfras. Ele chegou naquela cidade, pregou o evangelho. As pessoas experimentaram o novo nascimento quando se arrependeram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Aqueles discípulos se multiplicaram e ali estava o povo de Deus. Esse irmão chamado Epáfras, que Paulo fala nessa mesma carta aos Colossenses, mas no capítulo 1, foi o que semeou a palavra ali naquela cidade, e as pessoas se converteram, e aí nasceu a igreja. E essa localidade, ela estava sob a responsabilidade apostólica de Paulo. E como ele tinha essa responsabilidade, mesmo não conhecendo pessoalmente aqueles irmãos, ele procurava de alguma maneira verificar a boa ordem daqueles irmãos. Por isso que ele escreve aqui no capítulo 2, versículo 5: verificando a vossa boa ordem. Então, nessa tentativa de verificar a boa ordem daqueles irmãos, ele escreve 4 capítulos nessa sua epístola. E dentre muitas instruções que Paulo dá aos irmãos da cidade de Colossos, nós vamos nessa noite extrair 4 delas e utilizar essas 4 instruções para verificar a nossa boa ordem. Amém? Amém. Muito bem. A primeira instrução para a gente verificar a nossa boa ordem é a verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Paulo fala para eles aí. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém? Para ficar marcado, quer repetir comigo? A verdade do Evangelho. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? A verdade do Evangelho. Irmãos, olha só, o que ele está querendo dizer com a verdade do Evangelho? A mensagem, a essência do Evangelho, ela tem uma mensagem. E nós não podemos mudar a mensagem. Eu não sei se você sabe, mas se um carteiro abrir uma carta, é um crime federal. Imagina se ele mudar a mensagem. A verdade do Evangelho é a mensagem. Nós somos o carteiro, nós não temos autoridade, autorização e nem liberdade para mudar a mensagem. Ela precisa ser preservada tal como ela é, sem nenhuma adaptação, sem embrulhar em um pacote mais tragável, sem alargar a porta nem estreitar demais. Tem que ser
fiel à mensagem. E teve um irmão chamado Jorge Mitian, da Argentina. Ele escreveu um livro chamado Curados pela Palavra, e eu traduzi do espanhol para o português. E quando eu fiz essa tradução, tem um trecho desse livro que eu achei bombástico, porque ele descreve como a igreja, de uma maneira geral, tem mudado a mensagem. E ele escreveu assim, presta atenção, eu vou ler. O homem transformou sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, a religião consiste em cerimônias, rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa e um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate de um ritual tradicional ou pentecostal, se percebe que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores religiosos apenas dizem coisas lindas às pessoas, não falam de pecado. Hoje estamos diante do perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu digo amoral e não imoral. O que é algo amoral? É quando nós não fazemos referência àquilo que está bem e àquilo que está mal. Isso é algo amoral. Fala-se de paz, de perdão, de bênção, de poder, de prosperidade. Nos dizem, você não vai sofrer mais, Deus te ama, tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Prestem atenção, nesses tipos de igrejas, não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicar, que é fazer sexo antes do casamento, é pecado. Nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos devem obedecer seus pais, ou que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à mulher se sujeitar ao marido. Não se adverte que não se pode roubar, não deve dar e nem receber suborno. E que não pode fazer relações sexuais antes do casamento. Dessas coisas não se fala. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino. Colocam uma música linda, suave, para tranquilizar as pessoas. Do mesmo modo que Davi tocava harpa para Saul. Saul era um rebelde contra Deus. Um espírito mau vinha sobre ele e o atacava. Saul, rei de Israel, estava endemoniado. E como Davi tinha unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam e Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar as 24 horas por dia, de modo que quando parava, os demônios voltavam, o espírito mau vinha de novo sobre Saul. Notemos que o ambiente da unção, junto com a música, conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema não tinha uma solução final. Sua rebeldia, sua maldade, seu pecado não mudava. Lamentavelmente, em muitos lugares hoje também
é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas que progridem. Então, falar de pecado num ambiente como esse pode significar a diminuição da participação das pessoas. Muitos dizem: eu já tenho problemas suficientes em minha casa e em meu trabalho, e no domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Eu quero encontrar um ambiente confortável, receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Ele não descreveu o que acontece de uma maneira geral? Gente, eu li isso aqui e eu fiquei absurdado. Irmãos, nós não podemos mudar a mensagem, a verdade do Evangelho. Não podemos. Por interesses financeiros, emocionais, sociais. Nós precisamos manter a mensagem tal qual como ela é, sem alargar a porta e sem estreitá-la mais do que ela já é estreita. Tem que ser do jeito que ela é, ponto. Amém? Então, essa instrução de Paulo serve para a gente verificar a nossa boa ordem, se nós estamos de acordo ou se estamos mudando a mensagem. Por isso Paulo escreveu aos Colossenses: eu quero verificar a boa ordem de vocês. E a primeira coisa aqui, a verdade do Evangelho. Não mude a mensagem. Não mude a mensagem. Segundo, está no capítulo 1, no versículo 23. Alicerçados e firmes. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz o seguinte: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Olha aí, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a segunda instrução que a gente vai extrair aqui da carta de Paulo aos Colossenses, para a gente também verificar a nossa boa ordem, é alicerçados e firmes. Essa é a segunda instrução: alicerçados e firmes. Amém? Para ficar marcado, quer repetir comigo? Alicerçados e firmes. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Alicerçados e firmes. Muito bem. Essa segunda instrução, ela é dupla: alicerçados e firmes. Então, vamos entender como que a gente pode nos alicerçar. Alicerce fala de fundamento. Existem na palavra de Deus alguns fundamentos que nós precisamos nos concentrar, que nós já temos aprendido e recebido, e nós precisamos nos apegar cada vez com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Quais são elas, Márcio? Propósito eterno de Deus e a queda do homem em pecado, a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento através do arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo, como está escrito em Atos 2:38. Porta, caminho e alvo, a comunhão com Deus, a ceia do Senhor, a vida em comunidade, princípio de autoridade e submissão,
a grande comissão de fazer discípulos, função dos cônjuges, função do marido, função da esposa, criação de filhos, administração de finanças, cura da alma e dons e ministérios. Como, Márcio, que nós vamos nos alicerçar? Através dessas verdades que nós já temos aprendido. Ensina, repete, aplica, revisa, recicla, reafirma. E assim nós vamos trabalhando. Até que todos estejam consolidados. Sabe o que é consolidado? Num lugar seguro, longe de perigo. Isso significa consolidado. Irmãos, essas verdades, elas têm servido para nós como ponto estável. Eu participei de uma reunião internacional de pastores em 2020, online. E um pastor da Itália estava falando que a igreja da Europa estava se perdendo porque eles perderam as verdades bíblicas como seu ponto estável. Agora já qualquer caso é qualquer caso, não existem mais princípios absolutos, tudo é relativo. Então quando a gente perde as verdades bíblicas como nosso ponto estável, nós estamos perdidos, irmão. Acabou. Como que nós vamos ficar alicerçados? Não tem como, irmão. A verdade bíblica continua sendo o nosso ponto estável. Amém? Amém? Vocês estão aí? Muito bem. Assim que nós fazemos para alicerçar a nossa vida. Nas verdades bíblicas, que são o nosso ponto estável. Muito bem. Só que ele também fala de, além de alicerçados nesses fundamentos, ele fala a respeito de uma firmeza que nós temos que ter. Então, irmãos, nós precisamos ser discípulos de Jesus, alicerçados, mas também firmes. Não frouxo, inconstante, fragilizado. Não, nós precisamos ser firmes. Mas, irmãos, nós temos um problema. Porque se nós acreditarmos, olha só, se nós acreditarmos que tudo o que Deus tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis, nós não saberemos lidar com o dia difícil. Nós vamos tombar. Porque a gente acredita que Deus tem para nós sempre. E tudo que Ele tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis. Se a gente acreditar nisso, a gente não vai saber lidar com o dia difícil, irmão. Cadê aquela firmeza? Vai faltar. Aí a primeira lombada tomba. Porque falta fibra, falta substância. Sabe aquele caldo grosso? Então, irmãos, é um engano você buscar uma espiritualidade que promete para você um mundo fácil, gostosinho, cheio de sensações agradáveis para viver no dia de amanhã. Se essa mentalidade estiver escondida aí dentro de você, você vai criar essa mentalidade escapista. Você vai viver com base numa mentalidade escapista. O que é uma mentalidade escapista? É buscar a Deus para escapar das dificuldades da vida. Irmãos, que isso? Que isso? Então a gente vai buscar a Deus para escapar das dificuldades da vida? Você acha que a vida é gostosinha? Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não dá para viver com uma mentalidade escapista. Nós vamos precisar ser... Gente, vocês estão aí? Firmes. Eu gosto de uma frase do Billy Graham. Ele falava assim, ó:
A coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Mas se nós escondemos a mentalidade escapista dentro de nós, nós vamos nos tornar a geração Peter Pan. Não tinha um desenho? Lembra do Peter Pan? Qual era o problema do Peter Pan? Ele tinha medo de amadurecer. Então ele criou um universo paralelo chamado Terra do Nunca, onde ele pode correr para lá e ser criança para sempre e chupar pirulito com os amiguinhos. Aí ele não precisa enfrentar as dificuldades e as responsabilidades da vida adulta. E aí você vê um monte de gente falando assim: eu tenho tanta saudade quando eu era criança. Que papo é esse, macho? Sabe por que tem saudade quando era criança? Porque não quer pagar boleto. Tá com medinho de amadurecer. Aí o Peter Pan vai lá correndo para a Terra do Nunca. Não, irmão. Que papo é esse? Nós somos adultos. Essa fase da infância acabou. Ficou para trás. Agora é daqui para frente. Você é um adulto. Você precisa assumir responsabilidades. Você sabia? Não tem essa de Terra do Nunca. Geração ursinhos carinhosos? Não, irmão. A palavra está nos dizendo que nós precisamos ser firmes. Oh, Jesus. Irmãos, e aí nós vamos aprender uma coisa. Nós não vivemos por sentimentos. O menino vive por seus sentimentos, o adulto vive por seus deveres. Então só é adulto quem cumpre os seus direitos e deveres. Aí você vê aquele monte de discípulo falando assim: mas Márcio, depois que eu me converti, parece que as tribulações ficou mais difícil. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque agora você está experimentando aquilo que Gálatas 5,17 fala: a luta da carne contra o Espírito. Antes de você experimentar o novo nascimento, você era carne, o Espírito de Deus não estava dentro de você. Você era carnal, escravo da vontade da carne, da concupiscência da carne, e as tentações você não conseguia falar não para nenhuma delas. Você era escravo da carne. Você nunca experimentou na velha vida uma luta do Espírito contra a vontade pecaminosa da sua carne. Nunca você experimentou isso na sua vida. Só que quando você experimentou o novo nascimento, quando você se arrependeu, foi batizado e recebeu o Espírito Santo, aí o Espírito Santo entrou dentro de você e começou a lutar contra a sua concupiscência da carne. Por isso que você tem aqueles conflitos dentro de você. Só que isso é novo para nós, e a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós. Sabe o que está acontecendo dentro de você? Uma luta do Espírito Santo querendo matar as concupiscências da sua carne. É isso que está acontecendo com você, irmão. A carne vive de sentimentos. O Espírito se alimenta de convicções. São 2 leões, qual você alimentar vai ganhar. Pegou? Márcio, então o que eu tenho que fazer? Corta o alimento do leão errado e alimenta o leão correto. O Espírito se alimenta de convicções. Márcio, aonde que eu encontro essas convicções? Te dou 5 lugares gratuitos que você pode fazer na sua casa. É mesmo? É. Quais são eles? Meditação nas Escrituras, Bíblia. Comer a Bíblia.
vida de oração, jejum, louvor e adoração e comunhão com os irmãos. Aí você vai ter que se deslocar da sua casa um pouco. E comunhão com os irmãos. Isso aqui, ó. Você entende? Então, igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igreja são pessoas que experimentaram o novo nascimento e agora elas se reúnem para adorar a Deus e fortalecer a convicção uns dos outros. Mas, Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de jejuar. Eu não sinto de ir na reunião. Irmão, o nome disso é autossabotagem. A tua carne está sabotando as tuas convicções e você está caindo que nem um patinho, porque você não sente. Mas, Márcio, se eu ir na reunião sem sentir, é hipocrisia. Se eu jejuar sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia. O nome disso é senso de responsabilidade. Ah, entendi agora. Pois é. Tá vendo só? Irmão, tinha uma época, antes de eu viver de tempo integral no ministério, eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru. Eu moro em Agudos. Mas para eu entrar às 8 no serviço, eu tinha que acordar às 6, pegar o ônibus às 7, para chegar às 8 em Bauru no serviço. Olha para minha cara. Você acha que eu sentia de acordar às 6 horas da manhã todo dia? Eu não, irmão. Eu sentia de dormir até meio-dia, isso que eu sentia. Mas eu nunca perdi um dia sequer de emprego por causa desses sentimentos. Ah, Márcio, você é hipócrita, você ia trabalhar sem sentir. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia. O nome disso é senso de responsabilidade. Agora, eu te faço a pergunta. Por que, irmão, que nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional e nós somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Por quê? Acontece, irmão, que o homem moderno, ele não gosta de viver por princípios. E de uma certa maneira, ele quer forçar a Deus se adaptar às suas necessidades. Sendo que na verdade é o homem que deve satisfação a Deus, e não Deus que deve satisfação ao homem. Mas quando nós desejamos um mundo que nos agrade, uma política que nos agrade, uma economia que nos agrade, um culto que nos agrade, de uma maneira subjetiva, nós estamos dizendo que Deus precisa se adaptar ao que nós queremos. A que ponto chegamos? E na geração antes da nossa, irmão, o problema que o discípulo via na igreja era a oportunidade dele servir a Deus, produzindo as mudanças necessárias na vida da igreja. Mas hoje em dia o discípulo vem no culto e fala assim: a palavra até que é legal, mas o departamento de criança é fraquinho, e vira as costas e vai embora. Então, antigamente, os discípulos não viravam as costas para a igreja porque ela não funcionava do jeito que ele gostava. Porque aquilo que a igreja não funcionava bem, o discípulo olhava como a grande oportunidade de servir a Deus, produzindo as mudanças necessárias.
Por quê? Porque eles tinham fibra, substância, caldo grosso. Essa geração de ursinhos carinhosos é tão fragilizada que fica dodóizinho e vai embora, irmão. A fibra e a substância que nos dá a estrutura para suportar o sofrimento nos falta nos dias de hoje. Maturidade é sacrifício, não é conveniência. E essa emasculação que a sociedade está gerando nos homens, sem virilidade, sem masculinidade, sem poder de reação, está tornando a igreja um movimento anti-apostólico, porque os homens estão em silêncio, emasculados, sem poder de reação, intimidados e com medo, fragilizados, não tem firmeza. Aí essa geração fragilizada emocionalmente, o que nós fazemos? Nós adaptamos o culto para agradar esse homem caído que não suporta a cruz. E a mensagem subliminar por trás disso é: deixa o pecador quieto, não mexa com ele, porque Deus vive para agradar ele. Irmãos, Deus não está aqui para nos agradar. Deus está aqui para ser temido, reverenciado, honrado e adorado. Então essas coisas acontecem porque não existem homens de Deus que brigam, que produz reforma, que confronta, que gera conflitos. A falta de amor silencia o desconforto do confronto. Qual é o contrário de amor? Não é ódio, é indiferença. Então se eu não te amo, Danilo, para mim é indiferente se você está bem ou se você está ruim. Mas se eu amo, o amor que eu tenho por você me obriga a te dizer a verdade e gerar um conflito. Porque a falta de amor silencia o desconforto do confronto. Então nós precisamos de homens, de pastores, de presbíteros, que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas. Porque se nós tivermos pastores, presbíteros, pais na fé, que respeitam demais os nossos limites, nós vamos criar pecados de estimação. Quem vai nos empurrar para a maturidade, irmão? Quem vai nos incomodar? Quem vai tirar a gente da zona de conforto? Então essa firmeza que falta para essa geração envolve tudo isso. Deus quer que você seja um homem valente, meu irmão. Firme, com fibra, substância, caldo grosso. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Terceira instrução que Paulo dá para os colossenses para verificar a boa ordem deles. Os deveres da família cristã. Colossenses capítulo 3, do 18 ao 20. Colossenses capítulo 3, do 18 ao 20. Olha o que ele fala aí. Esposas. Quem é a esposa aí? Deixa eu ver. Levanta a mão. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cadê os machos alfa? Amai vossa esposa e não a trateis com amargura.
Agora é o momento que a esposa que está do lado dá aquele cutucão. Tá vendo bem? Filhos, cadê os filhos? Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Irmãos, algumas considerações sobre fidelidade no casamento. Presta atenção. Trancar as redes sociais com senha e apagar troca de mensagens com coleguinha é traição. Ficar de gracinhas e segredinhos com outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Não exponha o seu cônjuge para quem não é os teus pastores. Não exponha o teu cônjuge para quem não é os teus pastores. Não faça isso. Não faça compras e dívidas escondido do seu cônjuge. Não torne frio o relacionamento, distante, sem compromisso. Alimentar sentimentos ou pensamentos por outra pessoa que não é o seu cônjuge é traição. Ciúmes sem causa, violência, abuso de qualquer espécie, sexo virtual ou presencial com outra pessoa que não é o seu cônjuge, tudo isso é traição. Ficar, beijar, dar presentinhos, elogiar o corpo, a roupa, falar dengoso, insinuante, provocante com quem não é o seu cônjuge, por acaso é o que isso, irmão? Fidelidade? Não, isso é traição. Tudo isso é traição afetiva, econômica, social, virtual, moral e espiritual. Não chame de brincadeira aquilo que Deus leva tão a sério. Adultério, traição, pecado, sofrimento, vergonha, humilhação. Pais, em Efésios capítulo 6 fala para não provocar ira nos filhos. Como que nós podemos provocar ira nos filhos? Quando nós damos preferência para um filho mais do que para o outro, quando nós tratamos um dos filhos com injustiça, quando nós castigamos os filhos com brutalidade, quando insultamos os nossos filhos com palavras agressivas. Seu burro! Você não faz nada direito! Quando nós zombamos ou ridicularizamos os nossos filhos, quando somos impositivos demais, ou quando nós não cumprimos aquilo que prometemos. Tudo isso nós provocamos ira
no coraçãozinho deles. Irmão, você que gosta muito de fazer a obra de Deus, presta atenção numa coisa. Não edifique o reino de Deus sobre as ruínas do teu lar. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o seguinte: se você não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, você tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você pegar a sua Bíblia e agora jogar ela no chão e pisar em cima, você não está negando a fé. Mas se você não cuidar da sua família, você está negando a fé. Não edifique o reino de Deus sobre as ruínas do teu lar. Quatro áreas que os pais precisam observar na formação de seus filhos: área física, alimentação, higiene, saúde, limpeza, vestimenta. Segunda, espiritual, se ele conhece a Deus, o seu reino, dar instruções na palavra, na fé, oração, a missão do seu filho. Terceiro, caráter, desenvolvimento da responsabilidade pessoal. Quarto, social, estudo, profissão e trabalho. Essas quatro áreas, pais, não pode sair do seu radar nunca na vida dos seus filhos. Irmão, quando o Davi, lembra do rei Davi? Quantos lembram do rei Davi? O rei Davi, quando ele soube que o seu filho Absalão morreu, o Davi chora, desesperado, dizendo: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Em 2 Samuel 18:33 fala sobre isso. Agora, guarda esse comportamento de Davi quando morre seu filho. Guarda essa informação. Agora pensa num outro pai na Bíblia chamado Jó. Quando Jó soube que os seus filhos morreram, qual foi a reação dele? Bem diferente de Davi. Qual foi a reação dele? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Qual o motivo de reações tão diferentes em eventos tão semelhantes? O motivo é consciência. Jó era um pai que zelava pelos seus filhos, se sacrificava por eles, investiu a vida toda neles. Quando eles morreram, Jó sabia que ele tinha feito o melhor e entregado o melhor enquanto eles estavam vivos. Davi, embora é um homem segundo o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos seus filhos. Liderava uma nação de Israel, mas não conseguia liderar o seu lar. Derrubava Golias, mas não conseguia derrubar as muralhas de relacionamento dentro da sua casa. É o maior rei da história e o pior pai da Bíblia. Davi queria morrer pelo seu filho, pois nunca viveu para eles. Porque não tinha tempo. Amou fora de tempo. Gritou quando seu filho não podia ouvir mais. Perdeu o timing. Irmão, abraça quem ainda você pode. Ama
Quem ainda pode receber o teu amor, perdoe enquanto é tempo. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, pois o remorso é mais forte do que a gratidão. Viva pelos que você ama, para não desejar morrer por eles quando for tarde demais. Amém, meus irmãos. Vamos parar por aqui? Agora, o que nos resta? Arrependimento.